Começamos a aula de hoje para examinar o tema disposições testamentárias. Esta temática, disposições testamentárias, referente à nossa disciplina de Direito das Sucessões. As disposições testamentárias, elas implicam naquelas formalidades chamadas de formalidades intrínsecas. Aqui é necessário, na introdução, relembrar esses aspectos introdutórios, os meios jurídicos pelos quais é possível que seja expressada a vontade e busque-se a eficácia dessa vontade após a morte do manifestante. São então esses os meios que são disponibilizados para os usuários. O testamento e o codicilo são, portanto, negócios jurídicos que nós examinamos, vimos na aula anterior como importantes meios de manifestação de vontade para a transmissão patrimonial em razão da morte do titular dos direitos. Esses meios integram aquilo que nós chamamos de negócio jurídico, a chamada categoria negócio jurídico. O negócio jurídico, nós sabemos, é um tipo jurídico que permite que a pessoa possa manifestar sua vontade e esta vontade será implementada na medida que o direito reconhece esse poder para os titulares de direito. E como se trata de negócio jurídico, nós temos que examinar aqueles elementos que são da sua essência, aqueles elementos, portanto, essenciais do negócio jurídico, que estão aqui listados: agente capaz, objeto lícito, forma prevista em lei ou não proibida e manifestação de vontade livre e expressada de forma consciente. Então, esses elementos são elementos da essência do negócio jurídico e eles, portanto, também são considerados para o caso do testamento, para o caso de elaboração de testamento. Ainda também é importante aqui dizer o seguinte: para o adequado e seguro uso do testamento e do codicilo, é preciso considerar que existem dois grupos de formalidades: as formalidades extrínsecas e as formalidades intrínsecas. As formalidades intrínsecas consideram aquilo que diz respeito ao exterior do negócio jurídico, portanto, a sua estrutura do ponto de vista da sua materialização. Então, vimos que as formas que o direito reconhece como válidas para se fazer testamento exigem ou a forma pública, ou a forma cerrada, ou a forma particular, e também pode-se ter a forma codicilar. Cada forma com peculiaridades quanto à maneira como é elaborado, como ele é guardado, como é registrado, e quem pode fazer, quais as exigências para que se possa exercer a chamada capacidade jurídica de exercício para fazer testamento, para fazer disposições testamentárias. Então, são as formalidades extrínsecas. As formalidades intrínsecas são aquelas que dizem respeito ao conteúdo, aquilo que pode ser descrito, proposto dentro do testamento, aquilo que pode ser, então, estabelecido como direito, como vantagem para determinado sujeito elencado pelo próprio testador, pelo próprio codicilante. Então, esses aspectos devem ser considerados quando se examinam as disposições testamentárias. São as formalidades intrínsecas, portanto, que aqui serão tratadas por nós. Os textos legais básicos que tratam da matéria estão no Código Civil, nesses artigos, então, aqui apontados, 1897 a 1911,
1912 a 1940, e também do 1941 seguintes. Então, esses textos devem ser lidos, devem ser examinados. Aqui vamos para aquele item 2 que nós sempre tratamos nas nossas matérias, sobre a teoria fundante, a doutrina, portanto, que aqui embasa, justifica, formata, fundamenta, portanto, a nossa matéria, o nosso tema de hoje. Então, iniciamos buscando uma definição de disposição testamentária. O que são disposições testamentárias? São aqueles comandos que o testador estabelece, aqueles comandos pelos quais faz disposições, pelas quais então o testador diz o que quer, para quem quer que fique o benefício, qual é o benefício que ele pretende estabelecer. Então esta é a definição. Disposições testamentárias são aqueles comandos dispositivos estabelecidos pelo testador por meio de cláusulas testamentárias. Então, elabora-se o testamento, promove-se essas disposições, claro, atendendo aos limites todos que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos ver aqui as regras gerais que encontramos no Código Civil. Existem as regras gerais orientadoras que, embora se reconheça aqui a autonomia da vontade, aqui também é importante perceber que essa autonomia não é completa, total e restrita, como vimos em outros momentos, né? Existem normas que o legislador constitui, formata, que devem ser respeitadas, devem ser seguidas, porque o legislador dá as balizas deste campo no qual a autonomia da vontade pode transitar. Essas normas balizadoras, então, elas são reunidas em 3 grupos bem específicos. Existem aquelas que proíbem, aquelas que permitem e aquelas que complementam a manifestação de vontade do testador. Vamos inicialmente verificar aqui as regras que complementam, então, a manifestação de vontade. São as chamadas regras interpretativas. As regras interpretativas atuam quando a manifestação de vontade se apresenta incerta e imprecisa. Significa dizer que aquela disposição que foi construída, foi promovida, foi elaborada pelo testador, ela não é completa, ela tem uma série de dificuldades para ser implementada. Então, assim, o legislador, antevendo essa possibilidade, já previu aqui formas de salvar o testamento. A ideia sempre é prestigiar o testamento, implementar aquilo que o testador desejava, o que ele queria. Então, essas regras interpretativas estão aqui. Primeiro, deve-se atender mais à intenção que ao sentido literal das palavras. Quer dizer que aquilo que está escrito, muitas vezes, pode ter um sentido diverso do que se percebe num primeiro momento. Então, o que tem que se buscar sempre é a intenção que tinha o testador, do que a palavra que ele usou. Às vezes a palavra pode ter ali uma certa dificuldade de conduzir a execução do testamento naquele sentido que queria o testador. Também, uma outra regra interpretativa, a interpretação deve ser buscada no próprio testamento e não fora dele. Isso também é importante. Então, o testamento deve trazer de forma completa o desejo do testador. Não se pode buscar esse desejo em outro lugar, ouvir testemunhas, ouvir pessoas outras, interessados. Há situações que a legislação permite, mas são muito específicas, lá do artigo 1903, 1904 e seguintes. Então, a regra geral é essa. A interpretação deve ser buscada no próprio testamento. Eventualmente, é possível, em situações muito peculiares,
se buscar isso em outros documentos que estejam, portanto, não integram o testamento, mas que podem ser, então, utilizados para precisar esta vontade do testador. Então, são regras interpretativas, para interpretar os comandos, as cláusulas testamentárias. Depois temos regras proibitivas. São aquelas regras que limitam a manifestação de vontade do instituidor, proibindo uma série de disposições. Vejam ali, artigo 1898. Proíbe a nomeação de herdeiro a termo. Não se pode, portanto, adotar a modificadora a termo. Não se pode, portanto, dizer que haverá um momento para iniciar e terminar o direito do herdeiro instituído. Então não se pode fazer esse tipo de nomeação valendo-se dessa cláusula modificadora dos efeitos do negócio jurídico chamado termo. Também proíbe a condição captatória, lá do artigo 1990 e 1901. Significa dizer que não é possível que as pessoas façam um testamento estabelecendo vantagens uma para a outra, de tal forma que fique depois uma torcida para que um morra primeiro que o outro, para obter a vantagem. Então já há esta proibição sob pena de nulidade. Também não se pode instituir como herdeiro legatário pessoa incerta, que não possa ser, portanto, identificada, não possa ser encontrada, porque isso torna, então, totalmente inútil a disposição, porque não se sabe quem é que será o beneficiado, não há como localizá-lo. Também é proibido a instituição de herdeiro a ser identificado por terceiro. Significa dizer que quem deve identificar o herdeiro, dizer quem é, regra geral, é o testador. E, excepcionalmente, se poderá deixar isso a cargo de outra pessoa. Mas a regra geral é que o herdeiro seja identificado pelo próprio instituidor, por aquele que promoveu, que fez a disposição, pelo testador. Também a questão da fixação do valor do legado, isso é atribuição do testador. Regra geral, ele não pode delegar para que terceiro diga qual é o valor do legado, porque isso tudo pode trazer situações de fraude a essas disposições de última vontade. Se fosse possível alguém fazer um testamento e outorgar para terceiro dizer quem é o herdeiro e qual vai ser o benefício desse herdeiro. Então isso facilmente poderia levar a uma situação de coação, de fraude às disposições, criando, portanto, insegurança jurídica no uso desse instituto. Também os artigos 1801 e 1802 do Código Civil trazem aqui também situações de restrição. Vamos ver aqui o que diz o Código Civil sobre as questões que estamos a examinar. Vamos ver aqui, vamos carregar aqui o texto compilado e vamos buscar então lá, vamos localizar os artigos que estamos a examinar, que são artigos 1801, artigo 1801. Vamos verificar aqui então. Artigo 1801. Vejam o que diz o artigo. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Então, uma série de pessoas. Pessoa que a rogo escreveu o testamento, o cônjuge, o companheiro, ascendente, colateral, testemunhas do testamento, concubino do testador casado, tabelião, civil ou militar, aquele que fizer, portanto, ou aprovar o testamento. Então, vejam que aqui são restrições, as chamadas regras proibitivas, que proíbem determinadas disposições, certas elaborações quanto a quem será o beneficiado. Isso tudo porque o legislador considera que é necessário manter um certo limite aqui nesta autonomia da vontade. Depois nós temos as regras permissíveis, quer dizer, aquelas regras que permitem certas disposições. Então, essas regras dizem o que é possível que o testador faça.
Lá no artigo 1897 nós temos então essas previsões. Disposição pura e simples, quer dizer, aquela disposição em que não haverá nenhum tipo de contraprestação, nenhum tipo de encargo, nenhum tipo de limitação. Ela terá um efeito imediato. Tão logo ocorra a morte do testador, haverá então a transmissão desse benefício para o instituído, para aquele que foi indicado como o beneficiário. Então a disposição é pura e simples. Simplesmente ela é prevista no testamento e ela vai ser implementada sem maiores entraves, a não ser aqueles naturais dessa transmissão formal que se dá em razão da morte do titular de direito. Também pode ser feita uma disposição condicional, quer dizer, é possível que o testador, ao instituir um benefício, ele coloque uma determinada condição. É sabido que essas cláusulas previstas na legislação civil, cláusulas modificadoras dos efeitos normais dos negócios jurídicos, podem ser então condição, pode ser termo ou pode ser encargo. Vimos que termo não se pode usar aqui no testamento, mas a condição é admitida, tanto a condição resolutiva quanto a condição suspensiva, sabendo que condição é aquele evento futuro e incerto, que pode ou não ocorrer. Então, o testamento pode ser elaborado considerando determinadas situações condicionais, tanto para suspender a aquisição do direito previsto no testamento, quanto para resolver esse direito. Então, a pessoa já tinha o direito desde a abertura da sucessão, ocorre o evento condicional e o seu benefício, então, é extinto pelo evento que traz essa condição resolutiva. Também é possível uma disposição modal, mediante, portanto, a instituição de encargo, quer dizer, o testador faz o testamento e estabelece um encargo para o beneficiado. O beneficiado terá que cumprir aquele encargo para poder ter acesso ao benefício. E também por certa causa. Então é possível que o testamento seja estabelecido em razão de certo motivo, certa situação que o testador julga relevante e ele então vai indicar isso na cédula testamentária, vai estabelecer qual é a causa, qual é a motivação para fazer aquela disposição da maneira como fez. Então são regras permissíveis que constam aqui a partir do artigo 1897 do Código Civil. Vamos ver agora as chamadas cláusulas específicas. Significa então dizer aquilo que normalmente nós vamos ver contidas nos testamentos, previstas nos textos de testamentos. Cláusulas específicas, então. Elas podem ser agrupadas em dois conjuntos. Podemos ter cláusulas extrapatrimoniais e cláusulas patrimoniais. Disposições, portanto, que vão ter um cunho econômico, um cunho financeiro, e outras que não têm esse cunho, que são, então, pessoais, que têm, portanto, uma atuação que não envolve interesse econômico. Vamos ver aqui, então, disposições de cunho extrapatrimonial que normalmente aparecem em testamentos e a lei prevê como possíveis. Primeiro aqui, então, a nomeação de tutor, lá do artigo 1729. Então, a pessoa pode, via testamento, indicar um tutor para os seus filhos, para os que estejam naturalmente sob poder familiar e, portanto, que estão sujeitos a serem tutelados no caso de orfandade. Também o reconhecimento de filiação. É possível no testamento que se faça esse reconhecimento de que alguém é filho do testador. E ao reconhecer a filiação também pode instituir já o benefício
que quer, enfim, patrimonial, mas às vezes não fará isso porque pelo fato de ser reconhecido como filho, já vai participar como herdeiro legítimo na sucessão daquele que lhe reconheceu como filho. Também pode dar orientações sobre o funeral, sobre rituais fúnebres, sobre o destino do corpo. Aqui, de uma certa forma, nós poderíamos colocar o chamado testamento vital, que não é testamento. Isso que se chama de testamento vital, regulado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, melhor é chamar de uma diretiva antecipada de vontade, porque se trata de disposições sobre o tratamento médico que a pessoa aceitaria receber numa situação em que ela está numa fase terminal e tem o receio de não lhe deixarem morrer, quererem mantê-la viva utilizando meios tecnológicos. Então, o testamento vital permite isso, a pessoa estabelece as diretivas para o seu médico e o médico vai então depois seguir essas orientações. Também a nomeação de testamenteiro, uma outra possibilidade de disposição testamentária de cunho extrapatrimonial. O que se caracteriza, o que tem como característica essas disposições de cunho extrapatrimonial é o fato de não envolverem diretamente valores, não estarem ligadas, portanto, a vantagens econômicas. São situações, portanto, que têm mais um cunho de pessoalidade. Depois, as disposições de cunho patrimonial. Temos aqui várias situações. Deixa total ou parcial da parte disponível para o herdeiro instituído, deixa de legado para legatário instituído, reconhecimento e determinação de pagamento de dívidas civis ou naturais, imposição de cláusulas restritivas à legítima, imposição de cláusulas restritivas à deixa testamentária, deserdação de herdeiro legítimo necessário, perdão ao indigno, substituição de herdeiro testamentário ou legatário, criação de pessoa jurídica do tipo fundação. Então, vejam que são várias aqui as possibilidades de deixa no sentido ou que tenha um cunho patrimonial, que tenha, portanto, um cunho econômico, que tenha, portanto, uma previsão de uma vantagem financeira. A primeira situação ali, deixa total ou parcial. Aqui significa que a pessoa pode deixar da parte disponível apenas um percentual para o herdeiro instituído. E aquela parte sobre a qual não fez disposição, ela então vai seguir as regras da sucessão legítima. Pode também, ali no item 2, 3.2, deixa de legado para o legatário instituído. Então aqui é um bem específico, uma vantagem específica para aquela pessoa que é instituída então como legatária e é a beneficiária do legado. Então essas cláusulas de cunho patrimonial, elas são na verdade a grande essência do testamento. Vejam ali, reconhecimento de dívidas civis ou naturais. Alguém tem uma dívida que já prescreveu, não poderia, portanto, ser cobrada, ele pode aqui no testamento reconhecer e mandar pagar. Também é possível, no caso da legítima, impor restrições, mas nós vamos ver no artigo 1848 que essas restrições à legítima exigem uma motivação. Vai ter que descrever qual é a causa, qual é a razão pela qual está promovendo essa restrição. Tem que ter, portanto, uma motivação que será depois apreciada pelo judiciário. O artigo 1848 prevê, então, essa situação. Admite que, num testamento, o testador estabeleça que a legítima vai ser transmitida com restrição quanto à possibilidade de alienação, de comunicação, de ser penhorável. Porque às vezes pode ser uma forma de proteger a herança. Então essas cláusulas restritivas à legítima, elas são previstas na lei como possíveis, mas há também uma certa restrição, porque isso evita que o patrimônio possa circular, possa
ser transferido de um titular para outro, porque se autoriza que a pessoa então transmita por via da morte, mas ela daí também restringe esta transição durante aquele que herdou fica, portanto, com esse patrimônio imobilizado, não pode transformá-lo em valor, em pecúnia. Claro que a lei prevê a possibilidade de, se a pessoa necessitar e provar em certos casos, pode, pela via judicial, afastar essa cláusula restritiva. De qualquer maneira, há esta previsão, desde que siga os mandamentos do 1848, é possível fazer esta cláusula restringindo então esse patrimônio que é transmitido para os herdeiros, mesmo legítimo, ele ficará sem condições de ser vendido, penhorado, ou mesmo não se comunicará com o patrimônio do cônjuge do beneficiado. Também a questão do perdão ao indigno, aquele caso então em que alguém praticou um ato de indignidade e ele poderá ser, aqui no caso pelo artigo 1818, perdoado por via do testamento. E isso então vai afastar aquela sanção, aquela penalidade prevista lá no Código quando se trata da capacidade hereditária, da vocação hereditária, aqueles que são excluídos em razão dos comportamentos que tiveram em relação ao falecido. Então, cláusula de cunho patrimonial, são essas que se destacam, são essas que nós destacamos, que envolvem, portanto, questões financeiras. Os artigos que estão ali indicados devem ser lidos, porque eles vão permitir uma compreensão mais qualificada, mais adequada desse material, dessas informações. Vamos para o item 2.4, o direito de acrescer. O que é isso? Lá do artigo 1941 e seguintes. Ocorre o direito de acrescer quando o testador indica vários beneficiários, coherdeiros ou colegatários, deixa-lhes a mesma herança ou o mesmo legado, mas não determina qual é a porção de cada um. E nesse caso, então, em ocorrendo uma situação de afastamento de um ou vários desses coherdeiros ou colegatários, os demais, então, vão recepcionando esta porção, vão, portanto, acrescendo essa porção à sua. Mas vejam, isso só é possível naquelas situações em que o próprio testador não promoveu esta previsão, não instituiu ali uma solução neste caso. Foi instituído, então, um grupo de pessoas foram instituídas como beneficiários, todos são coherdeiros, num conjunto de bens. O testador não se preocupou em dizer qual é o bem de cada um, e neste caso, então, se um deles ou um conjunto deles não puder recolher a herança por razões as mais variadas, pré-morte, indignidade, renúncia, situações, portanto, que nós estudamos em outro momento e que levam a esse afastamento do herdeiro. Então, aqueles herdeiros que sobejaram, eles vão acrescer a sua parte, aquele quinhão que pertenceria àquele que agora não receberá pela razão específica que ocorreu naquele momento. Então é importante compreender o direito de acrescer. Ele, de uma certa forma, ele parece um pouco com o direito de representação, mas veja que na sucessão testamentária não há direito de representação, não há esse instituto, ele não incide, ele não atua aqui na sucessão testamentária. Vamos falar sobre legados. O que é o legado? O legado é uma disposição testamentária a título singular, pela qual o testador vai então deixar para uma pessoa um ou mais objetos individualizados. Portanto, se trata de uma disposição que diz qual é o bem que deve ser entregue para o legatário, para o beneficiário.
Notem que o herdeiro instituído, aquele herdeiro testamentário instituído, ele recebe uma parte ideal da herança, da parte disponível da herança. Ele recebe também pode receber toda a parte disponível ou uma parte dela. Não temos, portanto, exatamente quais os bens que integram essa parte disponível se o testador não fizer isso. Se ele apenas disser a parte disponível, então será a metade dos bens. Vai ter que haver daí um respeito àquelas regras que são utilizadas quando se faz a partilha. Nós vamos estudar em outro momento. O importante aqui é que quando se tem um legado, o legado é de um bem determinado, um bem que, portanto, é descrito, ele é identificado pelo testador e, portanto, é fácil de perceber que se trata de algo específico, diferente do herdeiro instituído, é um legatário. É uma deixa testamentária específica e determinada do acervo hereditário transmitido pelo autor da herança. Então, isto é o legado. Há uma classificação dos legados, lá a partir do artigo 1897 do Código Civil. Aqui existem vários critérios, vou destacar ali então. Quanto à modalidade, o legado pode ser puro e simples, pode ser condicional, pode ser a termo, pode ser com encargo, pode ser por certa causa. Vejam que aqui então, no caso do legado, se admite esta figura do termo, do legado a termo. Quanto ao objeto da deixa, nós podemos ter um legado de coisa, um legado de crédito, um legado de alimentos, legado de usufruto, legado de bem imóvel. Então, a classificação quanto ao objeto da deixa nos leva a esses tipos de legado. Todos eles estão regulados a partir do artigo 1912 do Código Civil. Também a questão dos efeitos e pagamentos do legado. Aqui, o que nós temos que compreender é que, no caso do legado, há peculiaridades no que diz respeito à aquisição da propriedade e da posse, porque como o legado é um bem determinado, específico, ele não se transmite imediatamente para o beneficiário. Há uma necessidade, vamos ver aqui no artigo 1923 do Código Civil. Vamos buscar aqui para compreender melhor essa matéria. 1923, vejam só. Efeitos do legado e seu pagamento. Diz o artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Então aqui a regra geral é de que aquele objeto que foi indicado como sendo do legatário, aquela coisa certa, desde que se deu a morte, ela pertence agora então ao legatário. Mas vejam o que diz o parágrafo primeiro. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Então vejam que aqui há que se aguardar para que seja entregue então esse bem para o legatário. Há que se então fazer toda aquela formalidade de registro do testamento, depois cumprimento por parte do inventariante. Diz o parágrafo segundo: o legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Então notem que são aquelas figuras que nós falamos antes. O legatário, o legante, que é o testador, ele pode então usar isso da maneira que julgar mais adequada, de acordo com a sua vontade. Mas se ele legou uma coisa certa, que existe dentre os bens do acervo hereditário, embora o legatário não pegue aquele bem imediatamente,
mas ele depois vai ter direito, inclusive, aos frutos que esse bem produzir. Pertence a ele também, desde o momento que ocorreu a morte do testador. Diz o 1924, o direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença. Então aqui é aquela previsão de que se houver alguma dúvida, alguma incerteza sobre se o testamento é ou não rígido, se deve ou não ser cumprido, se está ou não de acordo com as previsões legais, enquanto isso ocorre, esse bem não é entregue ao legatário, ele fica sob a responsabilidade do inventariante, que deve administrar, zelar, cuidar desse bem, até que se resolva esta situação e se decida de quem é de fato aquele bem. E aqui temos então também a questão do pagamento do legado, previsto aqui em outros artigos. Esses são vários artigos estabelecendo como é que se dá o pagamento do legado. Isso aqui tudo deve ser lido com a devida cautela, a devida preocupação por parte de vocês, estudantes, porque vão compreender então que quando se fala em partilha da herança, também estamos a falar do pagamento do legado, sendo que o legado tem essas regras próprias, essas regras específicas aqui do 1923 e seguintes. Então, quando se for fazer se for promover um inventário e partilha envolvendo sucessão testamentária, na qual tenha algum legado instituído, temos que ficar atentos a essas previsões aqui dos artigos 1923 a 1938. Muito bem, então eis aí, de uma forma muito breve, dentro do tempo que possuímos para fazer a exposição da videoaula, não deve ultrapassar 40 minutos, no máximo podemos chegar a 50, mas ainda assim também há recomendações que não se faça isso. Então, o que examinamos aqui foi isso, as disposições testamentárias e procurando compreender aquilo que pode ser inserido na disposição testamentária, seja quanto à pessoa beneficiada, seja quanto aos bens que são indicados ou aquelas disposições de cunho não patrimonial. Então, eis aí a exposição da matéria. Vocês devem fazer a leitura do manual nos capítulos indicados aqui na orientação. E agora vamos então para a síntese desta matéria. Depois vamos fazer o questionário e, na sequência, comentários sobre o caso real que foi selecionado para ilustrar a temática de hoje. Bons estudos a todos!